O Brasil, nos últimos anos, especialmente agora no ano que passou, 2017, está passando por um momento em que determinados discursos são impostos como os discursos verdadeiros e politicamente corretos por um Ministério da Verdade que ninguém sabe quem é que designou, que tem seus policiais da verdade que estão lá para cumprir as determinações desse ministério. É uma espécie de grande 1984. Em relação à questão, por exemplo, da raça, é uma boa discussão. O Brasil tem uma formação racial muito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos da América. Aqui a questão da escravidão, que demorou muito para ser resolvida, é verdade, foi enfrentada de forma muito diferente que nos Estados Unidos. Não só porque teve leis que precederam e que levaram a uma abolição paulatina, com a abolição do tráfico de escravos, depois a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, até finalmente chegar a 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, portanto, num processo que começa em 1850 e vai até 1888, mas de uma participação da sociedade. Basta ver que a década de 80 do século XIX, o abolicionismo foi o mais importante movimento de massas da história do Brasil durante muito tempo, né? Pela participação popular nesse processo, que foi fundamental para levar à abolição da escravidão em maio de 1888. No caso norte-americano, isso para fazer a comparação, foi totalmente diferente. Se passou por uma guerra civil entre 1861 e 1865, que foi a guerra com o maior número de perdas humanas do século XIX, a guerra mais violenta, né, com a utilização de novos armamentos, etc. Olha, então estamos falando num período, no começo do século XIX, que teve as guerras napoleônicas. A guerra civil foi devastadora. E estratégias usadas lá, como a da guerra total pelo general Sherman, quando foi conquistar Atlanta, por exemplo, na Geórgia, vai ser usado depois, no final do século XIX, em outros combates e até na Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos do século XX e tal. Portanto, na questão que levou ao fim da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos, são processos muito diferentes. Por outro lado, mais uma diferença importantíssima, o Brasil era um país mestiço, era e é um país mestiço. No século XIX, parte da elite brasileira é negra e mulata. Nós temos negros como senadores, como deputados, como parlamentares, não vou dizer deputado federal porque não havia o federalismo, mas na Assembleia você tinha deputados negros, você tem uma nobreza negra, né? A grande parte da elite intelectual brasileira no século XIX é negra ou mulata, pega todos os nossos escritores, né? Isso ocorria nos Estados Unidos? Não. Absolutamente não. Tinha negro que tinha, por exemplo, aqui durante a escravidão, até 1888, você tem negro que compra escravos. Lembre-se de uma cena do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Negro Prudêncio, por exemplo, que um dia eu vou retomar mais essa questão. E por que eu estou insistindo nas diferenças Brasil e Estados Unidos? Porque foi adotado aqui no Brasil agora essa visão do negro lá dos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi importado, foi entrando paulatinamente isso, através dos artistas. Tem um, por exemplo, da Globo que se diz agora o grande intérprete da questão racial no Brasil. É um bobinho, não passa de um bobinho, né? E essa visão norte-americana do conflito branco e negro. E isso está bem materializado numa manifestação que eu vi relativamente recente, numa faixa do movimento negro, que dizia que mestiçagem é genocídio. Mestiçagem é genocídio. Olha o absurdo. Dizia que, portanto, negro tem de casar com negra e negra tem de casar com negro. Não pode branco casar com negra e nem negro casar com branca, porque era uma conspiração dos brancos para diminuir o número de negros. Portanto, mestiçagem, segundo essa leitura norte-americana, reacionária, anti-brasileira, era que estava levando ao genocídio. Inventaram uma interpretação também vinda dos Estados Unidos que o Brasil é um país negro. Não, o Brasil é um país mestiço. Os dados do IBGE são muito claros, basta ver o número de pardos. Ah, mas pardos não existe. Existe sim. Portanto, querem criar um conflito racial no Brasil importado nos Estados Unidos e que encontra na mídia brasileira um amplo espaço. Que é chique repetir o que diz os norte-americanos. E você tem atores de quinta categoria, atrizes e atores, que é da batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, são atores assim, de fundo assim, né? Jornalistas de oitava que nunca estudaram coisa alguma, movimentos picaretas, oportunistas nessa questão. O importante, e para concluir, eu vou voltar a essa questão outras vezes, que eu acho de suma importância, é concluir que o Brasil
queira ou não queira, viu, os racistas negros, né? Porque tem racista branco e tem racista negro. Os dois devem ser combatidos. Os dois devem ser combatidos. Não significa que não tenha racismo no Brasil. Tem de ser combatido. E esses aí nem sabem da Lei Afonso Arinos de 1951, por exemplo. Mas vamos concluir por hoje essa questão e dizer, vocês racistas brancos e vocês racistas negros têm de saber uma coisa óbvia. O Brasil é um país mestiço.